31 de agosto de 2021. Essa é a terceira aula que eu vou tratar da organização política e administrativa da República Federativa do Brasil com vocês. Boa noite a todos. Essa aula é uma aula muito importante, tá? Porque o que eu vou falar nessa aula aqui, eu nem sei se eu deveria falar nessa aula, sabe? Eu acho que o que eu vou falar aqui, provavelmente outro professor vai ter falado para vocês em outra aula, provavelmente processo civil. Mas a minha experiência diz que alguns têm isso, outros não têm, então eu acho que é uma coisa muito importante para vocês. Acho que vocês não podem ir fora da faculdade sem ver isso. Então eu não quero que vocês corram o risco de deixar de ver o que eu vou falar hoje para vocês na faculdade, tá? Com respeito aos meus colegas professores e tal, mas eu acho que o que eu vou falar hoje, se outro falou, eu vou falar de novo e não é perdido, tá? Porque é uma coisa muito importante. E se vocês tiverem dúvidas, vocês precisam me perguntar, tá? Vocês precisam vir e falar comigo para eu tirar a dúvida de vocês, ok? Então, como eu sempre faço, a gente vai começar com uma breve recordação do que nós tratamos na aula passada, para depois a gente poder seguir adiante. Então, como eu venho afirmando e reafirmando com os senhores, a República Federativa do Brasil, o Estado Federal Brasileiro, né, a pessoa política de direito público internacional, é o nosso país soberano, e a soberania do nosso país está plasmada no texto da Constituição Federal, que é quem cria e organiza a República Federativa do Brasil, ou seja, o Estado Federal Brasileiro. Internamente falando, como é que está organizada a República Federativa do Brasil? Através de 4 diferentes tipos de pessoas políticas de direito público interno: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. A União exercendo suas atribuições em todo o território nacional, território esse dividido entre os estados e o Distrito Federal, e o território dos estados é dividido em municípios. Então, nós temos a União como o ente que atua em todo o território nacional, temos os estados e o Distrito Federal como entes que atuam regionalmente, e os municípios como entes que atuam de forma local, ok? Já expliquei para vocês que, do ponto de vista estritamente jurídico, não há que se falar em distinção hierárquica entre essas pessoas políticas. Elas estão no mesmo patamar, porque elas recebem as suas atribuições diretamente do texto da Constituição Federal. Então, é a Constituição Federal que atribui competência aos municípios, ao Distrito Federal, aos estados e à União. Ok? Disse também aos senhores que essas pessoas políticas são autônomas nos termos da Constituição. E é sobre essa autonomia que eu vou tratar hoje. Ok? Falei para os senhores que, geralmente, né, os problemas que envolvem o país como um todo, a Constituição Federal atribui à União resolver essas questões, porque só a União atua em todo o território nacional. Questões de ordem local são tratadas pelos municípios e questões de ordem regional são tratadas pelos estados. Falei exaustivamente, aula passada, com os senhores a respeito do Distrito Federal. Falei que o Distrito Federal, né, ele não é um estado, mas ele é equiparado ao estado. Por que o Distrito Federal não é um estado, mas ele é equiparado ao estado, né? Porque o Distrito Federal ele vai ter como função primordial abrigar a capital da República, que é a cidade de Brasília, tá ok? Então, a capital da República, que é a cidade de Brasília, ela está sediada no Distrito Federal, tá ok? Então, é o Distrito Federal que vai abrigar a capital da República. Então, na verdade, o Distrito Federal ele é equiparado ao Estado, mas ele não é um Estado. Por que ele não é um Estado? Porque ele possui características diferentes. E por que ele possui características diferentes dos Estados? Porque ele tem uma coisa sui generis, ele abriga a capital da República, a cidade de Brasília, que, por sua vez, abriga todos os órgãos de cúpula da União. Então, primeiro, o Distrito Federal ele vai ser auto-organizado através de lei orgânica e não através de Constituição Estadual.
2, o Distrito Federal não possui municípios. Então, lá no Distrito Federal, o Distrito Federal vai atrair para a sua competência todas as competências municipais. O Poder Legislativo do Distrito Federal se chama Câmara Legislativa. E mais importante, o Distrito Federal ele tem todas as competências municipais e quase todas as competências estaduais, porque falta ao Distrito Federal 4 importantes competências estaduais. Quais sejam? Criar e manter um poder judiciário, um Ministério Público, uma Polícia Civil e Militar e um Corpo de Bombeiros. Ok? Então, resumindo a aula passada, é isso. E até a emenda constitucional de 69 era Estado menos 5, né? Porque a Defensoria Pública, lá no Distrito Federal, até a emenda 69 de 2012, também era de competência da União. E, a partir da emenda constitucional 69, passou a ser de competência do Distrito Federal. Tudo bem isso para vocês? Beleza. Então, olha só. Quando eu falo que as pessoas políticas de direito público interno, ou seja, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, são autônomos nos termos da Constituição Federal, então, no que consiste essa autonomia? Consiste em fazer tudo aquilo que a Constituição permite, tá ok? Ou somente aquilo que a Constituição permite. As pessoas políticas, elas não podem extravasar. As pessoas políticas, elas não podem ir além do quanto determinado pela Constituição Federal. Então, presta atenção aqui para mim. Olha esse slide na tela para vocês. A autonomia das pessoas políticas, ela pode se desdobrar em 5. Então, eu tenho a autolegislação, a auto-organização, o autogoverno, a auto-administração e a autonomia financeira. Então, vamos começar pelo número 2 aqui, que é a auto-organização. Gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem é que organiza os órgãos da União? Quem é que cria e organiza os órgãos da União? Quais são os órgãos da União? Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, tá ok? Quem é que diz como vai ser o Congresso Nacional? Quem é que diz quais são as atribuições do Poder Executivo, do Presidente da República? Quem é que diz quais são os órgãos judiciais da União? A Constituição? A própria Constituição Federal. Tá? Tanto é que tem um autor mineiro chamado Raul Machado Horta, que ele fala assim, que dentro da Constituição Federal, na verdade, eu tenho 2 constituições. Porque dentro da Constituição Federal, eu tenho dispositivos que tratam da República Federativa do Brasil, do Estado Federal Brasileiro, mas eu tenho dispositivos que tratam só da União, da organização da União, tá ok? Eu não sei se eu concordo muito com ele, mas é um pensamento interessante. Então, vejam só, quem organiza os 3 poderes da União é a própria Constituição Federal. Tudo bem? Agora, eu faço uma pergunta. Quem é que organiza os estados? A Constituição dos Estados também, né, professor? Então, aí é o poder constituinte decorrente. Lembra-se disso? É o poder constituinte decorrente. Esse poder constituinte decorrente, né? Ou seja, os próprios estados, eles vão se auto-organizarem através das suas constituições estaduais. Então, gente, se você quiser saber quais são as atribuições do governador do Estado de São Paulo, quais são as atribuições da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que você deve fazer? Você deve ir à Constituição do Estado de São Paulo. Ok? Como é que se organiza o Ministério Público no Estado de São Paulo, a Defensoria Pública? Está tudo na Constituição do Estado. Entenderam isso? Isso é auto-organização. Agora, o Distrito Federal e os municípios,
eles vão se auto-organizarem através de leis orgânicas, tá ok? Leis orgânicas. Os municípios do Distrito Federal não possuem poder judiciário, tá ok? Possuem poder executivo e legislativo, mas não judiciário, tá? E se você falar que essas leis orgânicas são manifestação do poder constituído decorrente, isso não é aceito, tá ok? Se diz que o poder decorrente é só das constituições. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Mas eu vou tratar disso no que vem com vocês. Tudo bem? Então, quando nós falarmos em auto-organização, é a autonomia que as pessoas políticas têm de se auto-organizarem. A União não tem essa autonomia, porque ela é auto-organizada pela própria Constituição, ok? Agora, os estados, o Distrito Federal, os municípios, sim. Os estados se auto-organizam através das constituições estaduais e o Distrito Federal e os municípios se organizam através de leis orgânicas. Fechou? Beleza. Gente, preste atenção. Essa auto-organização é limitada por quem? Raciocinem Pelo comigo. espaço dos outros? Não. Raciocinem comigo. Quem tem autonomia não tem soberania. Não é isso? Qual que era o conceito de autonomia que eu passei para vocês? Autônomo é o cara que pode fazer tudo aquilo dentro dos limites estabelecidos por alguém que lhe seja superior. Então, é a própria Constituição Federal? Perfeito, Bruno. A própria Constituição Federal. Então, veja, a auto-organização das pessoas políticas, ela está limitada pela Constituição Federal. E aí, gente, eu ousaria dizer que aqui tem uma grande diferença do nosso federalismo para o federalismo norte-americano. Lembram que eu falei para vocês que lá nos Estados Unidos, a Constituição Federal, ela trata apenas da União, lembra? E a Constituição norte-americana, ela não trata dos estados. Ela diz que os estados vão se auto-organizar através das suas constituições. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, tem estado que tem Suprema Corte. Percebe? A organização judiciária lá dos estados norte-americanos, ela faz barra no texto da Constituição, mas é muito ampla, porque cada estado norte-americano pode organizar o seu poder judiciário da forma que ele quiser. Praticamente não tem limites para isso, tudo bem? Aqui no Brasil é assim? Não. Porque aqui no Brasil, tá, os estados eles podem ter apenas um tribunal de justiça e um tribunal de justiça militar, conforme eu vou explicar para vocês. Antigamente, gente, eu não sei se vocês se lembram, né? Eu me lembro disso, existiam 4 tribunais de justiça aqui no estado de São Paulo. Vocês se lembram disso? Existia o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, existia o primeiro Tribunal de Alçada Civil, o segundo Tribunal de Alçada Civil e o primeiro Tribunal de Alçada Criminal. Então, vejam, eram 4 tribunais. Era o Tribunal de Justiça, 2 tribunais de alçada civil e um Tribunal de Alçada Criminal. Só que aí veio uma emenda à Constituição e acabou com isso. E falou, a partir de agora, cada estado pode criar apenas um Tribunal de Justiça. E aí o que fez o estado de São Paulo? Ele fundiu esses 4 tribunais num só. E aí o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo se tornou, né, esse grande tribunal que é hoje aí com mais de 300 desembargadores. Tudo bem? Entenderam isso? O número de deputados estaduais nas assembleias legislativas. Vocês acham que os Estados-membros da Federação Brasileira possuem liberdade para determinar qual será o número de deputados estaduais nas suas assembleias legislativas? Não. Não. Esse número
é proporcional ao número de deputados federais. Tem uma regra lá que eu não vou entrar em detalhe com vocês agora, mas dependendo do número de deputados federais que o Estado tiver, já é fixado o número de deputados estaduais. Lá nos Estados Unidos da América, imagine se os estados vão aceitar alguém dizer para eles quantos membros tem que ter a Assembleia Legislativa deles, percebe? Eles não aceitam isso. A autonomia deles é muito maior. O número de vereadores nas câmaras de vereadores. Aqui no Brasil, esse número é limitado pela Constituição. Lá nos Estados Unidos, isso é problema da Constituição estadual, percebe? Então, eu estou dando esses exemplos para vocês, só para vocês entenderem que, apesar das pessoas políticas do Brasil terem auto-organização, essa auto-organização ela é bem limitada pela Constituição, tudo bem? Enquanto que lá nos Estados Unidos ela é bem ampla. Tudo isso em função daquela evolução do constitucionalismo norte-americano, lembra? Força centrípeda, e aqui no Brasil, que é uma força centrífuga, tudo bem? Né? Aqui no Brasil, quando a federação foi criada, a União já existia e centrifugamente atribuiu poderes aos estados. E lá nos Estados Unidos, o Estado já existia e centripedamente atribuiu poderes à União, ok? Então, aqui no Brasil, as constituições dos estados são muito mais uniformes que nos Estados Unidos, tá? Porque lá cada estado realmente se organiza da forma como a população do estado entender. Beleza. Autolegislação. O que é a autolegislação? É a autonomia que as pessoas políticas têm para criar leis. Então, nós vamos ter leis federais, leis estaduais, leis distritais e leis municipais. Tá ok? As leis criadas... Pois não. Desculpa, eu posso fazer uma pergunta até meio boba, mas veio na dúvida. Lá nos Estados Unidos, eu tenho meu direito garantido de ir e vir. Por exemplo, eu moro no Texas e, por acaso, eu não quero mais morar no Texas, quero morar em outro estado que é bem diferente a legislação da onde eu vivo. Eu posso simplesmente pegar minha mudança e ir aqui igual ao Brasil? Isso é muito comum. Restrições? Isso é muito comum. A galera cresce, jovem, porra louca, vai tudo para a Califórnia. O cara mais quadradão, né? Vai para o Texas, percebe? É muito comum lá. E eles mudam onde tem emprego, é muito comum. Eles mudam de estado lá muito. Parece que é um pouco meio, vamos dizer assim, meio preconceituoso, cada região tem suas características, mas, de outro lado, é bom para a liberdade, né? Cada um fica no seu cantinho. Exatamente. Então, olha só. Aqui no Brasil, nós vamos ter leis federais, emitidas pela União, leis estaduais, leis distritais e leis municipais, tudo bem? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Lá nos Estados Unidos, nós temos leis estaduais, né, e federais, tá? Existe até uma espécie de lei municipal, eu nem sei como é que funciona isso direito lá, se realmente existe lei dos condados. Eu acredito que não, eu acredito que é só um conselho para expedir atos administrativos. Mas, em todo caso, eu queria dizer para vocês que a competência legislativa lá é muito maior do que aqui. Porque aqui, apesar dos estados terem competência para criar leis, os assuntos de maior relevância legislativa são todos de competência da União. Entenderam? Então, olha só. A lei civil, a lei processual, a lei criminal, a lei eleitoral, a lei do trabalho. Tá? Aqui no Brasil, é tudo competência da União, percebe? Então, apesar dos estados, do Distrito Federal e dos municípios possuírem poder legislativo e possuírem competência para se autolegislar, para criar leis próprias, as competências legislativas dos entes aqui no Brasil são bem menores que lá nos Estados Unidos. Tanto é que, quando você vai ver as leis aqui que as câmaras municipais
e as assembleias legislativas elaboram, é lei que dá nome à rua, lei que dá nome a parque, lei que estabelece o dia da merenda, lei que estabelece coisas que, né, têm pouca importância, ok? Veja, não estou desmerecendo os poderes legislativos, estaduais e municipais, pelo contrário, eu gostaria que eles tivessem competências mais abrangentes, porque já que existe um poder legislativo, já que existe o custo do poder legislativo, que eles tenham mais competência, percebe? E muitas vezes a competência deles se resume a normas tributárias e ao orçamento público. E no município, questões de trânsito e de zoneamento urbano. Tá ok? Bom, gente, autogoverno. O que é o autogoverno? É a autonomia que as pessoas políticas têm de serem governadas por pessoas escolhidas pelo povo daquela pessoa política. Então, quem escolhe o prefeito de Taubaté é o povo do município de Taubaté. Quem escolhe o governador do estado de São Paulo é o povo do estado de São Paulo. Tá ok? Então, cada pessoa política vai ser governada por alguém eleito pelo próprio povo da pessoa política. Tudo bem? Tanto o poder executivo quanto o poder legislativo. Autoadministração. O que é autoadministração? Cada pessoa política vai ter administração pública própria. Ou seja, vai ter funcionários públicos próprios. Então, nós temos funcionários públicos municipais, estaduais, distritais e federais. Pois não, rapaz que levantou a mão aí. Professor, Pois não. por exemplo, alguém poderia vir da Bahia e se lançar como candidato para o estado de São Paulo, desde que já morasse aqui, ou tem algum tipo de Não, restrição? ele pode, mas ele tem que morar um tempo aqui, tá? Aí Ah, sim, vai depender do cargo que ele ocupa, que ele pretende se candidatar, entendeu? entendi. E a Obrigado, lei professor. federal vai ter os requisitos que a pessoa tem que preencher para se candidatar naquele município, naquele estado. Ah, foi o caso da Dilma Rousseff, né? Que se candidatou a senadora lá pelo Minas Gerais, não foi isso? Né? E perdeu, né? Porque ela não tem de raiz nenhuma lá, é do Rio Grande do Sul, né? Mas ela achou um jeito lá e se candidatou a senadora por lá, né? Queria concorrer com a Aécio Neves, perderam os dois, graças a Deus. Né? Bom, então, na autoadministração, né, nós temos administração pública municipal, estadual, distrital e federal. E autonomia financeira, gente. A autonomia financeira ela é muito importante, tá? Porque a pessoa política, se ela não tiver dinheiro para exercer as suas funções, se ela precisar do dinheiro de outra pessoa política, aí pode ser que ela fique na mão dessa outra pessoa política, percebe? Então, lá em direito tributário, eu vou estudar mais a fundo com vocês. Eu vou mostrar que a Constituição Federal ela confere autonomia tributária para as pessoas políticas instituírem tributos para se manterem, assim como determina o repasse obrigatório de verbas de uma pessoa política para outra. Ok? Tudo isso para quê? Para que as pessoas políticas tenham autonomia financeira, para que elas possam se gerir sem precisar da ajuda de outra pessoa política. E olha, eu diria que esse é um grande problema no Brasil, tá? Porque as pessoas políticas aqui no Brasil, muitas são ricas, mas muitas também são pobres, ok? Muitos municípios e muitos estados aí não têm condições, tá? Entenderam isso? Beleza. Então, vamos voltar aqui, gente, nesse quadrozinho aqui que eu tratei na passada com vocês, né? União, Estado, Federal, Municípios. O poder legislativo, nós já vimos. O poder executivo, nós já vimos. Hoje, vamos falar de poder judiciário, de Ministério Público e Defensoria Pública. Tá ok? E aí, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Pessoal, como está organizado o Poder Judiciário na República Federativa do Brasil? Vocês têm ideia? Eu acho que esse é o tema mais importante dessa aula, tá?
Vocês têm ideia de como está organizada a República Federativa do Brasil? Parte em justiça comum, parte em justiça especializada, Bom, tribunais inferiores e superiores. eu não sei quem está falando aí, mas a pessoa que está falando aí está falando de justiça comum e de justiça especializada. Então, presta atenção como é que funciona. Ó. Tá? Existem várias justiças no nosso país. Tá? Existem várias justiças. A primeira das justiças que eu vou falar com vocês são as justiças comuns. Gente, o que é uma justiça comum? É uma justiça que trata de todas as matérias que não sejam de competência das justiças especializadas. Porque nós vamos ver que existem justiças comuns e justiças especializadas. As justiças especializadas, elas tratam de matérias específicas, tudo bem? E nós vamos ver que existem 3 justiças especializadas no nosso país, tá ok? E eu já adianto para vocês. A justiça eleitoral, a justiça do trabalho e a justiça militar. Então, vejam, gente, quando você aciona o Poder Judiciário, vocês concordam comigo que vocês levam ao conhecimento do Poder Judiciário uma crise de direito material no âmbito da sociedade? Né? E essa crise tem que ser resolvida à luz da legislação. Então, vejam, se o problema envolver uma causa trabalhista, se o problema levado ao conhecimento do Poder Judiciário, né, for uma questão de relação de trabalho, de emprego, então aí é matéria específica da Justiça do Trabalho. Se o problema levado ao Poder Judiciário for um problema que envolve eleição, pessoa que quer ser eleita, pessoa que quer votar, que nem o rapaz, o Bruno, falou aí eu tenho a Justiça Eleitoral. Agora, se a causa envolver militares, aí nós vamos ter a Justiça Militar. Então, vejam, eu tenho 3 justiças especializadas: a eleitoral, a militar e a do trabalho. Você bate o olho, você olha para a matéria. Se for questão militar, eleitoral ou do trabalho, você já sabe que é justiça especializada. Se não for, vai ser justiça comum. Entenderam? Sim ou não? E a justiça comum, no nosso país, ela é de competência dos estados. Então, quem cria e organiza a justiça comum são os estados membros da federação. Então, nós vamos ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e assim por diante. E cada um desses Tribunal de Justiça, ele é organizado conforme a Constituição do Estado. Tudo bem? Perfeito, professor. Pois não, Fábio? Não, perfeito. Então, quando você vai aqui eu posso pôr até na tela para vocês aqui, ó. Para vocês verem, ó. Vamos colocar aqui, ó. Ó. TJSP. Aí, ó. Vai aparecer, ó, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agora eu vou pôr TJPE. Olha lá. Tribunal de Justiça de Pernambuco, tá vendo? Aí eu ponho TJMA. Tá aqui, ó. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, tá vendo? Cada vou pôr TJRJ. Olha lá, ó. Tribunal de Justiça, Poder Judiciário, Estado do Rio de Janeiro, tá vendo? Poder Judiciário, Estado do Rio de Janeiro. Tá vendo que cada um tem uma cor diferente, cada um tem um emblema diferente, cada um tem um site diferente, cada um tem um sistema diferente. Cada um tem autonomia para se organizar, percebe?
TJPR. Aí, ó. Tribunal de Justiça do Paraná, tá vendo? Tudo bem? Então, cada Estado membro da federação possui competência constitucional para criar e organizar um tribunal de justiça comum que leva o nome de Tribunal de Justiça daquele Estado. Tudo bem para vocês? Agora, nós temos uma exceção a essa regra. Qual que é a exceção? Federal? É o Justiça Tribunal Federal. de Justiça do Distrito Federal. Olha para vocês verem aqui, ó. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios, tá vendo? É que nós não temos mais territórios hoje, né? Mas o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ele é diferente dos demais, não pela matéria, porque ele é também um Tribunal de Justiça comum. Ele é diferente dos demais porque quem cria e mantém o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios é a União e não o governo do Distrito Federal. Tudo bem? Fechado, gente? Um juiz de direito na comarca de Taubaté é um funcionário público estadual. Um juiz de direito de uma comarca no Distrito Federal, ele é um funcionário público federal. Estão entendendo? Tanto que eu coloquei para vocês aqui, ó. A Justiça Comum Distrital é de competência da União. Fechou, gente? Alguma dúvida? Professor, se fosse para colocar... Boa noite, professor, primeiro. Se fosse para colocar uma definição, então, eu perdi aqui no comecinho, que seria a justiça comum. A justiça comum, ela trata de todas as causas que não são de competência da justiça especializada. E eu vou saber disso através da matéria. Se a matéria versar, né? Porque quando você entra com uma ação no Poder Judiciário, você tem uma matéria que você vai discutir lá, não é isso? Se a matéria levada ao conhecimento do Poder Judiciário for uma questão eleitoral, militar ou do trabalho, então a competência é especializada. Todas as outras matérias é de justiça comum. Homicídio, contratos de banco, né? Contrato de aluguel, inventário, crimes em geral, meio ambiente, percebe? É tudo com justiça comum. Tá certo. Muito obrigada. Bom, e aí, gente, aqui em Taubaté, nós temos vários fóruns da Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, tudo bem? Então, lá na Praça da Eletro, lá é o Fórum Criminal, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Lá no Maria Augusta é o Fórum Cível, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Percebe? Lá na Avenida Independência, eu tenho o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também, com as varas de execuções criminais. Aqui na frente do shopping, agora nós temos a vara da Fazenda Pública. Tudo Estado de São Paulo. Quando você olhar Tribunal de Justiça, Estado de São Paulo, né? Aqui, ó, com esse embleminha aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse é o embleminha do TJSP. Sempre quando você vê esse embleminha, você sabe que você está na Justiça Estadual do Estado de São Paulo. Tudo bem? Fechou ou não? Beleza. Agora, presta atenção. Gente, se eu quiser acionar o município de Taubaté, eu posso, na Justiça? Eu posso entrar com uma ação contra o município de Taubaté? Acredito que sim, professor. Claro, Pode. foi a primeira aula que eu falei para vocês, né? Se eu não puder acionar o Estado, eu não tenho Estado democrático de direito, tá ok? E eu vou acionar ele aonde? Na Justiça Comum Estadual, percebe? Então, se você for na vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, lá na frente do shopping, você vai ver o quê? Que lá tem um monte de processo contra o município de Taubaté. Lá tem um monte de processo da Universidade de Taubaté, que é uma autarquia pública municipal. E lá tem um monte de processo onde o Estado de São Paulo é parte. Então, por isso que é vara da Fazenda Pública, porque lá só tem processo onde ou o Estado de São Paulo é parte,
ou o município de Taubaté é a parte, ou a universidade, que é a autarquia pública municipal, é a parte, percebe? Tudo bem? Beleza. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês alugarem um prédio para a Universidade de Taubaté, e a Universidade de Taubaté deixar de pagar o aluguel, vocês vão entrar com uma ação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na vara da Fazenda Pública. Tudo bem para vocês? Agora, gente, eu quero fazer uma pergunta para vocês, que é o seguinte. E se vocês entrarem com uma... Se vocês alugarem um imóvel para a União ou uma das suas autarquias, tipo alugar um imóvel para o INSS, alugar um imóvel para uma autarquia, para o IBAMA, para uma autarquia que pertence à União, e essa autarquia deixar de pagar aluguel, você vai acionar aonde? Onde? Justiça Federal, né, professor? Por quê? Porque ela é questão da União, então tudo que for a questão da União seria de interesse do governo federal, né? Calma aí. Mas, veja bem, mas por que eu não posso acionar a Justiça Comum Estadual? Em função das responsabilidades, das atribuições, Gente, do interesse. veja bem, a União ela não pode ser demandada em um tribunal de justiça estadual. Percebem? A União ela não pode ser demandada num tribunal de justiça estadual. Então, vejam bem, se a causa for uma causa comum, se a matéria for uma matéria da justiça comum, só que se envolver a União, aí você não pode acionar a União no Tribunal de Justiça Estadual. Isso vem lá dos Estados Unidos também. A União nos Estados Unidos ela não pode ficar submetida a um Tribunal de Justiça Estadual. Então, a União ela vai criar a sua própria justiça comum. E essa justiça comum, criada e mantida pela União, ela vai tratar de todas as ações comuns que envolvam a União, que tenham a União como parte. Entenderam? Dúvidas, pessoal? E que nome que se dá a essa justiça comum da União? Justiça. Cadê? Justiça Federal. Professor, Percebe? Pois não. é o caso dessas ações com relação ao FGTS, por isso que elas estão na Receita Federal, as ações? FGTS, né? É um fundo mantido pela União, percebe? Caixa Econômica Federal. Aí vai para a Justiça Federal. Perfeito. Entendeu? Obrigado, professor. E aí, gente, qual que é o seu nome aqui que está com o cobertor vermelho em cima? Thelma, professor. Thelma, isso. E aqui é a Ana Paula, é isso? Ana Paula, Tem né? também, Ana Isso, Paula. professor. Estou vendo Ana Isso. Paula aqui. Simone, vou guardando o nome das pessoas. Então, olha só, Thelma, Ana Paula, Simone, presta atenção. Eu vou colocar na tela para vocês agora, tá? Aqui, ó. Porque a Justiça Federal, ela não é estadual, percebe? Ela é federal. Então, ela não se organiza por estados. Ela se organiza por regiões, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Justiça Federal. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Justiça Federal, Seção Judiciária de São Paulo. Mas, na verdade, é aqui, ó. TRF3. São chamados Tribunais Regionais Federais. Então, tá aqui, ó.
Tribunal Regional Federal da terceira região. Tá? Então, o Brasil, tribunais federais regionais. Está aqui, ó. Tá vendo esse mapa aqui, ó? Tá na tela para vocês? Tá na tela sim. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Então, olha só. Em azul, tá? Em azul aqui, tem outro mapa aqui, tá vendo? Que pega Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Mato Grosso, tudo esse azul aqui é Tribunal Regional Federal da primeira região. Rio de Janeiro e Espírito Santo, Tribunal Regional Federal da segunda região. São Paulo e Mato Grosso do Sul, Tribunal Regional Federal da terceira região. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, quarta região. E esses estados do Nordeste aqui, quinta região. Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Entenderam? Então, os tribunais regionais federais, eles se dividem em regiões. São 5 tribunais regionais federais que abrangem o país como um todo. Entenderam? E agora foi aprovada uma emenda à Constituição que vai criar outros tribunais. Ele está aqui, tá vendo? Ó. Olha para você ver. Vão criar outros tribunais, tá vendo? Não, acho que não é esse aqui, não. Ah, tá aqui, ó. Aqui, ó. Calma aí. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Oh, my God. Aqui, ó, tá vendo? Ele vai dividir, ó. São Paulo vai ficar com um sozinho, tá vendo? Mato Grosso, Minas Gerais vai ter outro, tá vendo? Criaram mais 4 regiões. Só que de 5 para 4, para instalar esses 4 tribunais regionais federais, é muita grana. Então, a Constituição aprovou, mas isso está em stand-by, tá ok? Pode ser um filão aí, né? Vai ter muito concurso público aí para instalar esses tribunais, né? Presta atenção, hein, galera? Entenderam? Então, olha só. Nós temos 2 justiças comuns. A justiça comum estadual ou distrital e a justiça comum federal. Aqui, a diferença para eu saber não é a matéria. Aqui, a diferença para eu saber em qual delas eu vou entrar é com relação à pessoa. Porque se a União estiver envolvida, a competência é atraída pela Justiça Federal. Tudo bem? Dúvidas? Beleza. Agora, vamos para as justiças especializadas, em função da matéria. Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho e Justiça Militar. Na Justiça Militar, nós temos que tomar cuidado, gente, pelo seguinte. Quem é que mantém as Forças Armadas? Não é a União? A União. União. Então, beleza. Já deu para vocês sacarem, ó. Todas essas justiças em azul aqui são de competência da União, tudo bem? A única justiça, por enquanto, que é competência dos estados é a Justiça Comum Estadual, tudo bem? Então, olha só. A Justiça Comum Estadual, de competência dos estados. Agora, a Justiça Comum Distrital, a Justiça Comum Federal e as Justiças Especializadas Eleitoral, do Trabalho e Militar, todas elas são federais, tá ok? Tudo bem isso para vocês ou não? Sim. Gente, deixa eu falar uma outra coisa que eu esqueci, eu vou voltar um pouquinho. A justiça eleitoral, ela é sazonal. Por que ela é sazonal? Porque em época de eleição, ela tem muito trabalho e o trabalho dela tem que ser rápido. Tá? Dentro do possível, né? Agora, quando acabam as eleições, você concorda que as causas eleitorais também perdem importância, né? Então, geralmente, os tribunais regionais eleitorais, cada estado tem o seu, tudo bem? Tá ok? Cada estado tem o seu tribunal regional eleitoral. E olha só,
E os juízes que ocupam o cargo de juiz eleitoral, geralmente são juízes da justiça comum. Entenderam? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui em Taubaté, nós temos 2 circunscrições da justiça eleitoral, tá ok? É como se fossem 2 varas. É que não se chama vara, chama-se circunscrição. Então, existem 2 juízes eleitorais em Taubaté. Esses juízes eleitorais aqui em Taubaté, na verdade, são juízes da justiça comum que acumulam o cargo, percebem? E eles fazem um rodízio entre eles. Então, por exemplo, na última eleição, o juiz eleitoral, vamos supor, era o juiz da primeira vara civil e o juiz da quinta vara civil. Então, ele é juiz da primeira vara civil, ele atua como juiz de direito estadual. Só que ele vai acumular o cargo como juiz eleitoral federal, percebe? E aí ele vai ganhar um plus no salário dele por ele atuar como juiz eleitoral federal, percebe? Entenderam a jogada? Ele vai continuar exercendo as funções dele como juiz estadual, só que ele vai acumular funções, porque ele vai trabalhar também como juiz eleitoral federal. E aí ele vai ganhar um plus, né? Ele vai ganhar um adicional no salário dele, que é dado pelo governo federal, pela União, por ele trabalhar na vara eleitoral. Entenderam isso ou não? A mesma coisa vai ocorrer no Tribunal Regional Eleitoral. Que ocupa os cargos lá no Tribunal Regional Eleitoral são desembargadores de justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tem gente que não quer. O cara não quer, tudo bem, ele não vai, mas se ele quiser, ele pode ir e atuar como juiz eleitoral. Tudo bem isso para vocês ou não? Agora, a Justiça do Trabalho ela é dividida em tribunais regionais do trabalho, tá ok? Também tem, aqui em Taubaté, é Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região, tá? A capital, a região metropolitana de São Paulo, é Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região. Então, veja, no estado de São Paulo, tem 2 regiões trabalhistas. A 2ª região e a 15ª. A 2ª região, Grande São Paulo. O tribunal fica em São Paulo. A 15ª região é interior do estado de São Paulo, então o tribunal fica em Campinas. Ok? Então, nós temos um Tribunal Regional do Trabalho sediado em Campinas. Tudo bem para vocês? E depois vem a Justiça Federal, a Justiça Militar. Agora, presta atenção. A Justiça Militar ela é federal e, de outra forma, não poderia ser, porque as Forças Armadas são de competência da União. Então, se eu vou tratar de questões que envolvem as Forças Armadas, então a competência tem que ser da União. Agora, os estados, eles não têm Forças Armadas também? Polícias militares. As polícias militares, né, professor? Mas Veja, não é uma força armada, mas veja bem, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros é uma corporação de força armada, tem patente, tem regras, não tem alguém aí que é policial militar? Não tem? Acho que tinha um, mas eu não lembro. Então, o policial militar, ele tem patente, né? Coronel, soldado, é cabo, sargento, tem que bater continência, né? É uma força armada. É que ela não serve para defender o país, ela serve para defender a segurança pública, mas é uma força armada. Então, veja bem, presta bastante atenção que isso derruba vocês na prova, hein? A rigor, a competência para criar e manter a Justiça Federal é da União, mas a Constituição permite para os estados que tenham forças armadas com efetivo superior a 20 mil integrantes, que os estados criem uma justiça militar estadual, exatamente para tratar das questões que envolvem os policiais militares e o Corpo de Bombeiros no âmbito estadual. Então, vou colocar aqui, ó, Justiça Militar. Repete para mim, professor, por favor. Ana Paula? É. Tá, então,
Vou voltar o slide aqui para ficar mais fácil. Ó, a Justiça Militar, ela é de competência da União. Mas a Justiça Militar de competência da União, ela vai tratar das Forças Armadas mantidas pela União. Ou seja, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica e os Fuzileiros Navais, tá ok? Agora, os Estados-membros da Federação, eles também têm competência para criar e manter uma força armada para manter a ordem pública, que são as polícias militares e o Corpo de Bombeiros. Então, a Constituição Federal permite aos Estados-membros da Federação que tenham mais de 20 mil integrantes que o Estado crie um Tribunal de Justiça Militar para tratar de assuntos que envolvam os policiais militares e o Corpo de Bombeiros, os bombeiros. Entendeu agora? Entendi, professor. Então está aqui, ó. Vou colocar para você. Olha para a tela aí, ó. Artigo 125, ó. Os estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nessa Constituição. Autonomia. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Olha o terceiro. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça ou por um Tribunal de Justiça Militar, nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. Entenderam? Eu não gosto muito de passar o texto de lei na tela para vocês aqui, mas eu acho que isso esclarece para vocês. Fechou? Dúvidas? Beleza. Então, vamos lá, ó. Próximo slide. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo exerce a justiça comum no Estado de São Paulo, tudo bem? E o Tribunal de Justiça, gente, é dividido em primeira e segunda instância. Tudo bem isso para vocês? A primeira instância é exercida pelos juízes de direito das comarcas. E a segunda instância é exercida pelos desembargadores que compõem o tribunal. Na verdade, tudo é tribunal, né? A gente fala, eu vou levar a sua causa ao tribunal lá em São Paulo. Quando você fala que vai levar a causa para o tribunal em São Paulo, você vai levar a causa para os desembargadores de São Paulo. Mas, na verdade, os juízes aqui também compõem o tribunal. Tudo bem? A palavra tribunal, ela tem um sentido duplo, percebe? Pois não. Professor, e no caso, Walter, e no caso do colégio recursal? Então, o colégio recursal... As comarcas. Então, o colégio recursal é uma segunda instância das varas de pequenas causas. Ah, entendi. Juizado especial civil, né? Juizado especial Sim. penal. Tudo bem? Ah, sim. Ao lado, eu tenho o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que é uma justiça comum federal, percebe? Mas federal porque ela é criada e mantida pela Justiça Federal. E lá também tem, pela União. Lá também tem primeira e segunda instância. Depois eu tenho tribunais regionais federais, justiça comum da União, que atrai para si a competência de todas as causas da União. Tudo bem? Eu estou apenas detalhando o que estava no outro slide. Depois eu tenho... Pois não. Boa noite. Isso. Naquele texto que você pediu para a gente ler, ele está detalhando isso também? Não sei. Eu não sei. Porque isso aqui é questão de organização judiciária. Isso aqui é uma matéria que é mais teoria geral do processo, tá? Ah, tá. Tá legal? Eu não sei se ele está detalhando isso para vocês, sinceramente. É porque eu li uma
parte, não terminei, na verdade, mas eu não lembro de ter visto. Eu acho que não, tá? Isso aqui Não, você né? vai achar, isso aqui que eu estou dizendo para vocês, vocês vão achar em livro de Teoria Geral do Processo. TGP, Tá bom, então. tá bom? Tá, eu vou anotar aqui. Obrigada. Ou organização judiciária, tá bom? Tá certo. Obrigada. Mas é muito importante para vocês, né? Então, olha só, a Justiça Eleitoral, que é uma justiça especializada de competência da União, ela vai ser organizada através dos tribunais regionais eleitorais. São os TRS, ok? Primeira e segunda instância. Cada estado tem o seu. Depois, eu tenho os tribunais regionais do trabalho, que é a Justiça Especializada Federal, que trata das causas trabalhistas. Primeira e segunda instância. Tudo bem? Aonde que está a Justiça do Trabalho aqui em Taubaté? Lá no Chibatão, né? Lá no Chibatão, se vocês entrarem lá, eu posso até colocar aqui para vocês aqui, ó. TRT 15. Olha lá, ó. Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho dessa quinta região, sede Campinas, tá vendo? Agora, se eu pegar TRT 2, Tribunal Regional do Trabalho da segunda região. Ele não está abrindo. Tá? Aí a sede é lá em São Paulo. Tá ok? E por último, gente, nós temos a Justiça Militar, tá? Federal. Essa Justiça Militar Federal, não está abrindo mesmo. Essa Justiça Militar Federal, tá? Ela é interessante porque eu não tenho tribunais militares, tá? Eu tenho as circunscrições judiciárias militares, ok? Eu não tenho tribunais regionais militares. Presta atenção nisso, hein? Eu posso ter tribunal militar estadual. Como eu mostrei para vocês aqui, ó. Acho que eu acabei nem mostrando, né? Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Poder Judiciário de São Paulo, ó. Tribunal de Justiça Militar, tá vendo? Você vê que é diferente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Tá vendo? Cada um deles tem lei própria, organização própria, funcionários públicos próprios, tudo bem? Tudo bem para vocês? Alguma dúvida? Beleza. Agora presta bastante atenção aqui. Gente, quantos tribunais de justiça estaduais nós temos no país? É um para cada estado, não é isso? A dúvida é, o DF conta ou não conta? Não, o DF conta, né? Ele não tem? Ele não é estadual. Eu perguntei, quantos tribunais de justiça estaduais nós temos? 26, tá certo? Nós temos 26 estados, salvo me engano, né? Eu sei contar, mas sempre... Eu não sei se é 26 ou se é 27. Não, acho que é 26. É com o distrito. Com o Distrito Federal, né? Ah, então. Beleza. Vamos lá. Nós temos 26 estados na federação. Então, cada estado vai ter um tribunal de justiça, tudo bem? Depois eu tenho um tribunal de justiça do Distrito Federal. E depois eu tenho 5 tribunais regionais federais, concorda? Então, eu tenho 32 tribunais. Agora, pergunto a vocês, quantos códigos de processo penal nós temos? 1. E quem é que aplica esse Código de Processo Penal? Os 20... União. Não só a União. Os 20... Justiça comum? A Justiça Federal também. A Lava Jato corre na Justiça Federal. Por que a Lava Jato corre na Justiça Federal? Porque é uma questão de âmbito nacional? Não. Não, é por causa da matéria, né? Da pessoa, a prerrogativa de função da criatura? A Petrobras. Petrobras, uma empresa que pertence à União. Percebe? Não é prerrogativa da pessoa, não. É por causa da Petrobras.
tudo bem? Porque é um assalto aos cofres públicos da União, percebe? Então, é a União que é a parte interessada ali. Por isso que corre na União, entendeu? Na Justiça Federal. Se você pega aquele outro cara lá, os caras que roubam no governo do Estado de São Paulo, é Justiça Estadual, tudo bem? Então, presta atenção, gente. Eu tenho um Código de Processo Penal, mas eu tenho 20 tribunais de justiça estaduais, um tribunal de justiça distrital e 5 tribunais regionais eleitorais aplicando esse Código de Direito Penal, concorda? Pergunto eu aos senhores, será que todos esses tribunais aplicam esse código da mesma forma? Porque, gente, vou explicar uma coisa para vocês que eu vou detalhar em profundidade lá no 7º semestre. Olha o que eu vou dizer. Mais importante do que aquilo que está escrito na lei é o que os tribunais dizem que está escrito na lei. Mais importante do que está escrito na lei é o que os tribunais interpretam. Porque, veja, a norma jurídica ela é fruto da interpretação da lei. Eu vou explicar para vocês, com detalhes no 7º semestre, que a norma jurídica não se confunde com o texto da lei. O texto da lei é ponto de partida para a interpretação jurídica e para a construção da norma jurídica. Então, quando um juiz de direito vai aplicar a lei ao caso concreto, ele tem que, antes, interpretar o texto da lei e construir na sua mente a norma jurídica a partir da interpretação do texto da lei e aplicar aquilo que ele construiu na cabeça dele ao caso concreto. Percebe isso? Aí eu pergunto para vocês, nós temos um Código Penal, nós temos um Código de Processo Penal. Será que os 26 tribunais estaduais, mais o Tribunal Distrital e mais os 5 tribunais regionais federais, será que todos eles aplicam a legislação penal da mesma forma? Claro que não. Não. Eu acredito que não, mas ficaria muito mais preocupado se tivesse 2 ou 3, aí fica pior ainda. Então, mas veja, é claro que não. Aliás, dentro do âmbito do próprio tribunal, existem distinções, como chama isso? Divergência jurisprudencial. Isso se chama divergência jurisprudencial. Percebe? Eu lembro que tinha uma comarca que tinham 2 juízes da família. E tinha um juiz da família que entendia que se o alimentado completar 18 anos, ele perde direito aos alimentos. E o outro juiz entendia que não. Que não é porque o alimentado completou 18 anos que ele perde o direito aos alimentos. Tem que ver se ele continua ainda depender dos alimentos para sobreviver, se ele está estudando, etc. Então, aí, o cara chega no seu escritório e pergunta a você, doutor, completei 18 anos, perdi o direito dos alimentos? O que você vai falar para ele? Depende do juiz que analisar a sua causa, percebe? Se o seu processo cair na primeira vara, o juiz você perdeu o Playboy, ele vai mandar parar de pagar os alimentos. Se o cair na segunda vara, o juiz vai mandar se apresentar, está estudando ainda, tal. Então, se você estiver estudando, o juiz vai dar oportunidade para você demonstrar que você ainda depende dos alimentos. Entenderam? Eu estou dando um exemplo bem singelo, só para vocês entenderem. Vejam, a lei civil que disciplina os alimentos é uma só. Mas os juízes acabam interpretando essa lei de forma diferente e aplicando essa lei de forma diferente. E aí eu preciso uniformizar a jurisprudência em todo o território nacional. Então, quem é que vai uniformizar a jurisprudência em todo o território nacional? Aí vai ser um tribunal que fica acima dos tribunais regionais, dos tribunais de justiça estadual, distrital e dos tribunais regionais federais, que é o Superior Tribunal de Justiça, que é ele que vai dar a última palavra na interpretação da lei federal. Então, se você perder uma ação aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e você olhar para o Tribunal de Justiça do Paraná,
e você vê que uma pessoa no Tribunal de Justiça do Paraná, na mesma situação fática que o seu cliente aqui em São Paulo, se ele ganhou a ação lá, você vai entrar com recurso especial para o STJ, dizendo, opa, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu de forma diferente, divergente, daquela decidida pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Então, eu quero que o STJ analise e diga qual dos dois está certo. Entenderam, gente? Professor, Pois não. hoje Professor. já tem um órgão Professor. que já trabalha justamente em cima disso, né, na unificação de jurisprudências, né? Sim. Quem mais ia perguntar? É o Walter. Mas Pois não. diga uma coisa, em relação a esse órgão estadual, ele permite que a pessoa entre com recurso, o recurso suba para o STF, que já teve causa já trabalhista dentro do Estado, que o juiz não deixou subir, não, ele impediu. Não, calma aí. Eu estou falando do STJ, tá? Do STJ. Então, ó, vamos supor, você perdeu em primeira instância e perdeu em segunda Foi para o instância. STJ, chegou no STJ. Calma aí. Ó, você entrou com uma ação na primeira instância, certo? Perdeu. Primeira Você instância. apelou para o tribunal na segunda instância. Perdeu de novo. Aí você descobriu que tem um cara na mesma situação que você, lá no Paraná, que ganhou. Aí você vai entrar com recurso especial. E, no caso, era no Rio Grande do Sul. Bom, tudo bem. Então você viu um caso lá no Rio Grande do Sul, o cara ganhou. Então você vai entrar com um recurso especial para o STJ, dizendo que a divergência jurisprudencial entre o Tribunal de Justiça de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Só que quem vai analisar se o seu processo vai subir ou não é o TJSP. E aí o presidente do TJSP pode negar seguimento ao seu recurso. Isso, ele negou. Beleza. Aí você vai entrar com agravo de instrumento no STJ. Simples. Entendeu? E esse agravo de instrumento pode ser negado também? Não. Ele tem que... Não. Depende, né? Mas depende. Se ele for tempestivo, ele tem que ser analisado, tá? Professor. Pois é. Pois professor, então, foi isso aí que aconteceu com as polícias militares, né? Estava tendo muita divergência no caso da interpretação, devido ao fato de cada instituição ter o seu regimento interno, né? E aí o STJ entendeu que a Constituição é muito superior, vamos dizer assim, né? Ela que rege tudo, não um regimento interno da Polícia Militar. Então, quem tinha tatuagem não podia entrar na polícia antes. Aí alguns estados começaram a ter um entendimento diferente do outro e hoje é unificado, né? Hoje, inclusive, nem está no edital essa proibição, hein? Sim. Porque veja bem, o papel do STJ, tá, é unificar a interpretação da lei federal. Quem dá a última palavra na interpretação da lei federal é o STJ. É claro que o STJ a competência dele é muito mais ampla do que isso, tá, gente? Se a decisão do tribunal negar a vigência a uma lei federal, é a mesma coisa, tá? Eu estou dando um exemplo aqui só para abrir a mente de vocês. Quando vocês tiverem recursos lá, vocês vão ver isso a fundo, tá? Então, o principal papel do STJ é pacificar a interpretação da lei federal ao longo do Brasil. Então, tem um tribunal decidindo de um jeito, tem um tribunal decidindo do outro. Bom, mas a lei não é a mesma? A lei federal é a mesma. Como é que um tribunal decide de um jeito, entendeu? Porque é interpretação. Um tribunal interpreta de uma forma, o outro interpreta de outro. E aí sobe para o STJ e o STJ vai dar a palavra final. Entenderam? Agora, se a divergência jurisprudencial envolver causas trabalhistas, aí quem vai dar a última palavra não é o STJ, porque daí é especializada a matéria. Daí é o Tribunal Superior Eleitoral. Entenderam? Porque eu tenho vários tribunais regionais eleitorais também. Se a questão... Desculpe, eleitoral. Se a questão envolver o trabalho, quem vai dar a última palavra é o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Se a questão envolver militar, é o Superior Tribunal Militar. Percebe? Então, esses 4 tribunais superiores
são eles que dão a última palavra na interpretação da lei federal. No caso do militar, em questões militares, no caso trabalhista, em questões trabalhistas, e no caso eleitoral, em questões eleitorais. E todo o resto é de competência do STJ. Entenderam? E eu chego até eles através do recurso especial. Agora, se você tiver um argumento constitucional, se você entender que a decisão recorrida fere a Constituição Federal, aí você vai manejar um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, que é quem vai dar a última palavra na interpretação da Constituição Federal. Vejam, gente, que o STF só pode cassar uma decisão do STJ sob o argumento da inconstitucionalidade, tá ok? Porque quem dá a última palavra na interpretação da lei federal é o STJ, o TSE, o TST e o STM. É claro que o Supremo pode cassar uma decisão desses tribunais superiores, e o faz regularmente, mas só o faz através de argumentos constitucionais. Tudo bem? Se a sua tese não for constitucional... Professor, mas não entendo uma coisa. Oi. Pois não. Eu não entendo, não. O que você não entende? Eu entendo uma coisa, mas se chegou no tribunal, comum, por exemplo, chega lá, ele tem que passar para autorização dele para a pessoa enviar para o STF, mesmo que seja inconstitucional, que fere a Constituição? Walter, veja bem. Quando você entra com recurso, existem os requisitos de admissibilidade do seu recurso. Tá? Quem verifica se estão presentes os requisitos de admissibilidade do seu recurso é o tribunal. Então, se você tiver no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e perdeu a ação, se você está com recurso especial para o STJ e o recurso extraordinário para o STF, quem vai fazer o juízo de admissibilidade é o Tribunal de São Paulo. É ele que vai dizer se sobe ou se não sobe. Só que se o Tribunal de São Paulo disser que não sobe, você tem um recurso que você vai atacar essa decisão que diz que não sobe e que você vai protocolar isso direto no STJ e direto no STF. E você vai falar, o STJ, o TJ São Paulo está falando que não é para subir, mas eu entendo que é para subir, então analise aí. Aí o STJ vai dizer se vai subir ou não, entendeu? A última palavra é do STJ e do STF. Entendeu agora? Eu tenho liberdade para protocolar, então, no STF. Certo. Uma liberdade, veja bem. Diante da negatória de subida do seu recurso especial para o STJ ou do seu recurso extraordinário para o STF, você pode manejar um recurso chamado agravo de instrumento diretamente no STJ, diretamente no STF, requerendo ao STJ ou ao STF que receba e analise o seu recurso, entendeu? Entendeu ou não? Caso eles analisar e não tiver um entendimento que é anticonstitucional a matéria, então não sobe. Eles têm que analisar o seu recurso. Eles vão analisar o seu recurso. Pode ser que eles concordem com o tribunal. Percebe? Pode ser que eles cheguem no STJ e falem, não, é verdade, o Tribunal de Justiça está com a razão. Não tem por que subir esse processo aqui. Aí ele nega seguimento ao seu recurso, percebe? Ou então eles falam, não, você tem razão, dá para analisar. E eu vou analisar e decidir assim, entendeu? Tá certo. Só que isso vocês vão ter lá em recursos, teoria geral de recursos, tá? Estou apenas introduzindo o assunto com vocês aqui. Pessoal, deu para vocês entenderem como é que está organizada a justiça no Brasil? Bom, existe um órgão muito recente que foi criado através de uma emenda à Constituição chamado CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. O que o CNJ faz? O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele
ele é interessante porque, veja, ele não vai discutir as decisões dos juízes. Ele vai discutir o comportamento dos juízes, percebe? O CNJ, ele trata de questões administrativas. Então, se você falar assim, eu perdi uma causa, o juiz julgou improcedente o meu pedido, você não vai no CNJ. Você vai no CNJ se o juiz negou receber você como advogado. Eu espero que vocês saibam que o juiz tem a obrigação de receber o advogado. O juiz não pode se negar a receber um advogado. Se o juiz se negar a receber um advogado, ele está cometendo uma infração administrativa. E aí sim você vai reclamar no CNJ, percebe? Então, o CNJ, tá? O Conselho Nacional de Justiça, ele serve para tratar de questões administrativas. Questões que envolvem o funcionamento dos tribunais e dos cartórios, tá? São questões administrativas, não são questões jurisdicionais. Não é uma decisão, você perdi a causa, agora vou no CNJ. Não, você vai no CNJ se você entender que o juiz cumpriu uma obrigação dele perante você na qualidade de advogado. Se o juiz foi desrespeitoso com você na audiência, percebe? Aí você vai no CNJ. Dúvidas, pessoal? Eu quero que vocês me digam, vocês acham que essa aula foi produtiva para vocês? Para mim foi muito. Obrigado. Tá? Eu acho que vale a pena, né? Pode ser que um Para mim professor... também, professor. Pode ser que um professor... Foi muito, professor. Então, pode ser que um professor de processo civil volte a falar isso para vocês de novo, tá? Se ele voltar a falar... Ele já falou, professor. Já falou? Já, foi um bom resumo, foi uma boa volta do senhor. Então, mas você acha que adiantou? Você acha que foram bom ou não? Foi bom? Ajuda sim, Foi professor. bom, sim, ajudou sim para relembrar. Professor. Foi bom para relembrar. A gente viu o semestre passado com processo eu penal. acho também, eu acho que isso é muito importante, entendeu? Eu acho que falar de novo sobre isso para vocês é muito importante. Vocês não podem correr o risco de sair da faculdade sem isso. Foi importante também, professor. Hã? Foi importante porque é outra leitura, né? Outra modo outra de... visão, né? Eu falo de forma diferente, né? Aí tem gente que vai falar... O Hernani também foi muito bom. Foi o Hernani que deu essa matéria para a gente. Mas a sua forma também de falar esclareceu de novo muita coisa. O Hernani agregou mais valor, professor. Baixinho é fera, né? A gente não sabe se ele é baixinho, a gente só vê ele na cabeça. Ele usa salto no sapato, sabia? Depois salto. Essas informações são ótimas. Fala para ele, você está tendo aula com ele? Fala para ele. Hernani, infelizmente, esse semestre não vamos ter aula com ele. Aquele saltinho de 8, sabe aquele saltinho assim, largão, né? E ele e o Rodrigo também, viu? O diretor também, viu? Os dois. Tá bom. Gente, só para a gente completar agora, presta atenção. Tá? Vejam que de todos esses tribunais de justiça, todos são de competência da União. O único que é de competência dos estados é o Tribunal de Justiça Estadual. Tudo bem? Agora vamos lá. Para que serve o Ministério Público? Não sei se eu tenho um slide aqui do Ministério Público. Para que serve o Ministério Público, gente? Não é para defender o Estado? Não. A fiscalizar, né, professor? Não é? Então, o Ministério Público tem várias funções, mas a função primordial do Ministério Público, Thelma, é para defender a sociedade ou o Estado democrático de direito, tá ok? Quem defende o Estado são os procuradores, tá ok? Então, quem defende o Estado de São Paulo no juízo é o procurador do Estado de São Paulo. Então, tem lá a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Quem defende o município de Taubaté é o procurador do município. E quem defende a União são os procuradores federais, o procurador da Fazenda Nacional ou advogado da União. Percebe? Então, o Ministério Público, na verdade, ele defende a sociedade. É por isso que quando há indícios de que você cometeu um crime,
Quem vai denunciar você e vai pedir a sua condenação é o Ministério Público. Percebe? Onde há um poder judiciário, sempre há um Ministério Público defendendo a sociedade. Então, olha só, os estados não têm competência para criar e organizar a justiça estadual, então eles também vão ter competência para criar e organizar o Ministério Público Estadual, que vai atuar no Tribunal de Justiça. Entenderam? Então nós temos um Ministério Público Federal e Estadual? Calma aí, vamos com calma. Primeiro vamos falar do estadual. Aqui, ó. Tá na tela para vocês aí, ó. Ministério Público do Estado de São Paulo, tá vendo? Então, o Ministério Público do Estado de São Paulo é ele quem vai atuar defendendo a sociedade perante as causas que envolvem o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Entenderam? Vai denunciar quem comete crime, vai denunciar quem tem corrupção, vai denunciar quem agride o meio ambiente, quem faz loteamento clandestino, e aí por diante. Os IPOs, né, pessoas incapazes, ok? Agora, nos tribunais federais, aí nós vamos ter um Ministério Público da União. Aí dá uma olhadinha aqui, ó. Ó. O que não está aparecendo? Aqui, ó. MPU. Aqui, ó. Ó, Ministério Público da União, tá vendo? Tudo bem? Aí, quando você entra no Ministério Público da União, aí você vai ver que ele é subdividido, tá? Não sei se vai ter aqui. Aqui, ó. Olha lá. Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e Ministério Público Militar. Percebe? Então, olha só. O Ministério Público da União, ele vai atuar nas justiças federais. O Ministério Público Federal, ele atua na Justiça Federal e na Justiça Eleitoral. O Ministério Público do Trabalho, ele atua na Justiça do Trabalho. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios atua no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E o Ministério Público Militar atua nas circunscrições militares. Entenderam? Então, cada estado tem o seu Ministério Público. Vou pôr aqui, ó, Ministério Público SC. Puxa. Olha lá, ó, vai aparecer aqui, ó. Olha lá, Ministério Público de Santa Catarina, tá vendo? Olha lá, defendendo o seu cidadão, tá vendo? Porque a corte do cidadão, tá vendo? Eles estão defendendo o cidadão. Então, presta atenção. Cada estado tem competência para criar e organizar o Ministério Público estadual, que vai atuar nos tribunais de justiça estaduais. E a União criou o Ministério Público da União, que vai atuar em todos esses tribunais. Mas como são muitos tribunais, então eles se dividem em Ministério Público Federal, que atua na Justiça Federal e na Justiça Eleitoral, o Ministério Público do Distrito Federal, que atua aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Militar. Tudo bem? Tudo bem? Sim. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Já estourei meu horário aqui, né? Então, queria agradecer a vocês. Tenham uma boa noite. Muito obrigado. Obrigada, senhor. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Professor, obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite. Falou, valeu.